Bom dia, boa tarde, galerinha do primeiro ano. Eu vou explicar para vocês o quientismo, tá? Vocês receberam esse material e eu vou explicar. Então, o quientismo, a gente pode dizer que é o surgimento das manifestações literárias no Brasil, ok? E aconteceu no século XVI. Então, para quem fica, professora, mas eu não sei ver essa questão de século. Então, é só vocês fazerem o seguinte. Não foi em 1500. Então, é só pegar o 15, somar com 1, e aí vai dar século XVI. 1600. Pegar o 16, somar mais um, século 17. E assim por diante, tá? 1700. 17 mais um, século 18, tá? Para que vocês fiquem acertem essa questão do século, ok? Então, a gente pode dizer que o quientismo teve início em 1500, com a chegada, né, dos portugueses ao Brasil, e o marco inicial foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? E o término foi em 1601, século XVII, com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que a gente vai ver que vai dar início ao Barroco, tá? Sempre o término de uma escola literária vai ser o início da outra, ok? Então, como eu já falei, a história da literatura brasileira tem início em 1500 com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. E assim que chegou em terras brasileiras, enviou uma carta ao rei Dom Manuel, então rei de Portugal, por ocasião de comunicar a descoberta de novas terras, tá? Então, eles chegaram aqui, ele descrevia toda a viagem, tá? Então, como você faz uma viagem, você fizesse um diário de viagem, tá? O dia 1, dia 2, o que você fez, o que aconteceu, é a mesma coisa, tá? A mesma função do escrivão de Pero Vaz é o nosso relatório diário de viagem, tá? E essa carta, a gente pode dizer que é o primeiro documento oficial escrito que a gente tem da história do Brasil, do início do Brasil. E a gente pode, então, considerá-lo o marco inicial da obra literária em nosso país. Mas a gente precisa ressaltar que esse período inicial da nossa literatura, que ficou conhecido como quientismo, né, por causa dos 1500, constitui-se mais como uma literatura sobre o Brasil do que propriamente uma literatura efetivamente de autoria brasileira, tá? Então, como é isso? Quem estava aqui, quem estava chegando, quem estava escrevendo a carta eram europeus. Então, a gente não pode dizer que essa literatura é uma literatura brasileira. É uma carta escrita por europeus sobre o Brasil. Então, fica bem claro, a gente não pode considerar como literatura. Mas por que a gente estuda, então, o quientismo, professora? Né? Nessa época, Portugal desenvolvia as crônicas literárias informativas devido às grandes navegações, tá? Então, estava na época das grandes navegações, Portugal conquistando várias terras, né? Vários territórios, conquistas e descobertas ultramarinas, ou seja, além mar, né? Nas quais predominava um desejo de expansão do cristianismo, mais uma vez a questão do cristianismo, né, de salvar os gentios, e o anseio da conquista e domínio imperial português. Então, antigamente, né, os grandes impérios, eles se tornavam mais poderosos à medida que iam conquistando mais terras, mais territórios, tá? Então, esse era o intuito do rei de Portugal na época, né? Do Império Português na época. Conquistar cada vez mais e mais terras, né? E usando a justificativa de salvar os gentios, aquela história toda que a gente viu no dever da Carta de Caminha, ok? E a gente pode falar
em duas manifestações literárias, que são a literatura informativa ou de viagens, tá? O que a gente pode considerar como sendo literatura informativa ou de viagens? A manifestação da qual fazem parte documentos, cartas, relatórios de navegantes, viajantes, missionários europeus que descreveram a natureza e os primeiros habitantes da nossa terra, né? Os índios. Então, eles chegavam aqui, descreviam, detalhavam, né? O que estavam vendo, como eram os índios, a aparência dos índios, a aparência da fauna, a aparência da flora, etc. São considerados os primeiros textos em terras brasileiras que a gente tem notícia, né? Então, todos esses textos que a gente tem na literatura informativa são os primeiros textos brasileiros, tá? Que a gente tem conhecimento. São textos altamente descritivos, cujo único objetivo era de quê, gente? Era de fazer o levantamento da nova terra, da flora, da fauna e da gente, né, dos nativos, né, que eram os índios, tá? Então, o rei de Portugal, ele financiou essa viagem de Pedro Álvares Cabral, tá? Caminha foi o escrivão nomeado com essa função de relatar tudo que ele estava vendo. Para quê, gente? Para justificar a dominação, para justificar o dinheiro que o rei estava investindo, tá? Então, tudo que eles fossem vendo, a terra é boa. E as plantas, rei, é muito exuberante a natureza aqui. E a fauna, tem vários animais que nós não conhecemos. E a gente, rei, são gente de boa índole, fácil de dominar, tá? Então, tudo nas cartas desses viajantes tinham que justificar ao rei que valia a pena, né, a colonização, que valia a pena continuar financiando a viagem desses descobridores, desses navegantes, tá? No entanto, esses escritos não podem ser classificados como literários. Por quê? Porque são apenas crônicas históricas, relatórios, né, refletindo a visão do europeu sobre a nova terra Brasil. Mas por que, professora, a gente estuda então isso? Porque eles possuem grande importância dada o seu valor histórico, pois esses documentos são as únicas fontes de informação que a gente tem sobre o Brasil do século XVI, tá? Então, a gente não pode considerar literatura porque, como eu já havia falado, não foi escrita por brasileiros, foi escrita por europeus, né? Tem mais a questão histórica, né? A importância histórica, tá? Então, se alguma questão vocês responderem, for perguntada a vocês, por que não podemos considerar os textos do quentismo como literatura? Porque eram apenas crônicas históricas refletindo a visão do europeu, do colonizador. Então, por que a gente estuda, professora? Dada a sua importância do valor histórico, né? Por serem os primeiros documentos que a gente tem desse Brasil do século XVI, ok? A principal característica da literatura informativa ou de viagens é a exaltação da terra, tá? Então, se vocês forem ler a Carta de Caminha ou de outro viajante, vocês vão ver, que terra boa, tudo que se planta dá, terra linda, né? Então, essa é uma característica, a exaltação da terra que se pretende conquistar, tá? Como resultado do espanto do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical, né? No caso, Brasil. A linguagem, né? Com relação à linguagem, o louvor à terra transparece, né, no uso exagerado de adjetivos, tá?
quase sempre empregados no superlativo. Então, essa terra é boníssima, é lindíssima, né? E existem vários documentos, cartas, relatórios, tratados, que a gente vai citar apenas 2 para não ficar muito extenso para vocês, ok? Que é a Carta de Pero Vaz, né, que foi escrita em 1500, e a gente já leu um trecho no dever corrigido na semana passada, né? A linguagem da carta é simples, direta, o texto assemelha-se a um diário de viagens, como eu já falei, pela riqueza de detalhes. Então, é interessante de estudar a Carta de Caminha por causa desse fato. Ele descreve a terra recém-descoberta e a sua gente, além das primeiras atitudes dos futuros colonizadores. Observa-se uma clara intenção exploratória das terras brasileiras, sobretudo em relação às suas possíveis riquezas naturais. Isso era o pensamento mercantilista português da época. É claro, gente, que eles vieram para cá com a desculpa de salvar os índios, mas era claro e evidente essa intenção de descobrir riquezas no Brasil. Além disso, percebe-se um claro desejo de cristianização do povo indígena, ou seja, de salvar os índios, é considerado desprovido de espiritualidade e fé pelo povo europeu. Percebe-se também o espanto desse homem europeu diante de um outro ser que lhe causa estranheza. A nudez do índio é enfatizada como demonstração da sua pureza e ingenuidade, tá? Então, uma coisa que faz parte da cultura indígena foi interpretada pelos europeus como pureza e ingenuidade e alguém fácil de ser dominado, e alguém fácil de ser colonizado. Tal deslumbramento diante da nova terra transmite-nos uma visão de paraíso, influenciada ainda por uma mentalidade ainda medieval de valores essencialmente cristãos. Então, Deus, tu mandaste-nos para esta terra para salvar esse povo inocente, para que se tornem cristãos, né? Então, eles tinham essa mentalidade de serem mandados para lá por uma revelação divina, ok? E uma mentalidade ainda bastante medieval. Outro tratado que a gente tem, né, é o Tratado da Terra do Brasil de Pero Magalhães Candavo, de 1570. Nesse tratado, vemos claramente uma propaganda de incentivo à imigração ao enfatizar os bens e o clima da nova colônia, né? Então, aqui, novamente, um outro navegante com uma clara propaganda de intenção de explorar o Brasil, ok? E o outro tipo de literatura de manifestação que a gente tem no quentismo é a literatura de catequese ou jesuítica, tá? O que vai ter nesse tipo de literatura? Vai reunir escritos dos jesuítas envolvidos com a catequese, ensinar o catolicismo e converter alguém ao mesmo. É isso que eles queriam fazer. Então, o que aconteceu? Os padres jesuítas vieram para o Brasil e produziram uma literatura repleta de informações, né? Escreveram poemas, escreveram autos, escreveram peças, né, de teatro de caráter pedagógico e moralizante. Ou seja, o único objetivo era o de converter os índios à fé católica. E é interessante notar aqui que os jesuítas, eles eram únicos que sabiam a língua dos índios, né? Eles estudaram tupi. Então, eles poderiam, né, ajudar ao Império Português a dominação sobre eles, né? Então, quando você conhece a língua, você consegue dominar, né? Então, nessas peças, o que falavam, né? Que eles deveriam adorar só a Cristo, que eles não poderiam adorar a lua nem o sol, que eles não poderiam andar nus. Então, isso tudo aqui tá nessas peças, nesses autos aqui feitos pelos jesuítas, ok?
Merecem destaque os textos do padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. E é importante a gente ressaltar que o padre José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553, sendo ainda noviço da Companhia de Jesus, né? E foi ele que fundou a primeira escola brasileira, que foi um colégio no bairro de Piratininga, São Paulo, com o objetivo maior de realizar seu apostolado. Assim, podemos dizer que Anchieta foi o primeiro professor brasileiro e provavelmente o maior humanista clássico do Brasil. Realizou, além da poesia religiosa de cunho místico, uma poesia que exaltava e louvava a ação colonizadora dos portugueses, né? Então, a gente pode ver o importante papel aí de José de Anchieta na colonização portuguesa, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver mais profundamente, né, mais especificamente, os principais autores do quentismo e entrar no outro estilo colonial literário brasileiro, que é o barroco. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, se vocês não entenderam alguma coisa, se tiverem alguma sugestão para dar, pode deixar aqui nos comentários, né, que eu vou ler e vou responder, tá? Um abraço e até a próxima!